Glória a Deus, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. E nessa manhã nós queremos trazer uma mensagem de vida, de fé e de esperança para o seu coração e para toda a sua família, tá certo? Permissão para entrar na sua casa e trazer uma boa palavra de Deus de edificação espiritual para a sua vida. Hoje nós queremos falar sobre esse tema, milagres de portas fechadas, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre isso, o milagre quando acontece de portas fechadas. Nós queremos ler o texto em 2 Reis, capítulo 4, alguns versículos, por favor, acompanhe comigo. O título diz assim na minha Bíblia corrigida: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados, vasos a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta, grave bem essa palavra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios os vasos diante, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: Não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Amém? Esse texto, para nossa meditação, é um texto dentro do Antigo Testamento, que está a história registrada no livro de 2 Reis, dentro da Bíblia Sagrada, no capítulo 4, e no versículo de 1 ao versículo de número 6, foi o texto que eu li para você agora. Então nós queremos falar sobre essa grande realidade. A história, ela vai se basear em uma mulher que estava bastante endividada. A situação financeira daquela mulher era caótica, precária, terrível. De forma que seu marido tinha morrido e tinha deixado uma alta dívida, tal qual, tamanha, de uma forma tão alta, que ela, nem mesmo se ela vendesse tudo que ela tinha na sua casa, ela conseguiria quitar aquela dívida da qual seu marido deixou. A história vai dizer que o credor, ele vem. E o credor se aproxima da casa daquela mulher, e as palavras do credor causam pavor, terror, medo, apreensividade, e deixam aquela mulher inquieta. As palavras do credor diziam: se você não tem condições de quitar a dívida, então eu vou levar seus 2 filhos para me serem por escravos, até que a dívida seja quitada. A gente sabe que, devido, não sabemos o valor estimado, conforme a Bíblia ela não dita, mas com certeza era uma dívida muito alta, tão alta que aquela mulher, por mais que ela se esforçasse em vários anos trabalhando, não iria pagar a dívida com facilidade. Tanto é que o credor, ele quer o trabalho voluntário de graça de seus 2 filhos. Veja como a dívida era alta. Veja como a forma também de cobrança foi alta, né? Não sei se ele estava inserindo juros ali por causa do atraso do pagamento, mas, porém, a história vai dizer que ele queria levar os 2 filhos daquela mulher. A mulher ficou desesperada, a mulher ficou apavorada com aquela situação, pois ela já era viúva. E os filhos eram aqueles que ajudavam ela nos afazeres e também no provimento
do alimento, do mantimento para a sua própria casa. Se ela perdesse seus 2 filhos, o que seria daquela mulher viúva? Ela já tinha uma necessidade existencial dentro da sua família, porque o seu marido estava já ausente devido ao falecimento. Porém, a história vai dizer que a coisa ficou mais feia ainda quando esse credor bateu a porta daquela mulher. Ele trazia uma mensagem não boa, não agradável aos ouvidos. Ele era um cobrador e ele estava implorando, ou aliás, exercendo justiça diante da causa, diante da dívida que ele tinha dado o valor ao seu marido. Porém, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, desesperadamente, ela vai em busca do homem de Deus que existia naquele período, no tempo dos profetas, e o profeta em exercício era naquele dia nada mais nada menos que o profeta Eliseu, o profeta ou discípulo de Elias, aquele que tinha substituído o profeta Elias. Eliseu é um homem de Deus, um homem muito cheio do poder do Espírito de Deus, um homem que tem sobre ele a porção dobrada, conforme a Bíblia ela mesma descreve. Quando ele pede, o Senhor realiza aquilo que o seu coração desejou. Ele deveria ser um homem agora totalmente bem mais cheio do que o seu professor, o Elias, o profeta Elias. Então a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele diz à mulher: o que eu posso fazer por você? Então a mulher disse assim: olha, veio o credor, ele quer levar tudo, né? Toda a herança que eu tenho, meus filhos, eles são tudo hoje que tenho, significa a minha maior riqueza, são meus filhos. Eu não quero abrir mão dos meus filhos. Então Eliseu disse assim: me diga o que você tem na sua casa. A primeira ideia do Eliseu é fazer um censo de penhor, de penhorar alguma coisa de valor que aquela mulher tinha em casa, para quitar aquela dívida e resolver aquele problema. Humanamente falando, foi a primeira ação do profeta em querer ajudar aquela mulher a resolver o problema com a dívida. Porém, a mulher disse assim: tua serva não tem nada em casa. A expressão não tem nada em casa provavelmente está centralizada naquilo que se diz: eu não tenho algo de tal valor, tão estimável, que possa quitar a dívida. Não tem nenhum objeto na minha casa que eu, vendendo ele, eu possa juntar todo esse dinheiro que o meu marido está devendo a esse homem, esse credor, e pagar a dívida. Então, ela diz agora, a única coisa que ela tem dentro da casa dela é algo que é alimento, é algo que ela necessitava, é algo que está dentro da necessidade dela física. A mulher disse assim: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Mas uma botija de azeite não solucionaria o problema da vida daquela mulher, porque era só uma botija de azeite. Para que aquela mulher conseguisse resolver o problema na vida dela, ela teria que ter uma grande quantidade dentro de um armazenamento de vários vasos, uma enorme quantidade de azeite, que viesse vendê-la, de forma que ela venderia esse azeite, porque o azeite era caro, então ela venderia o azeite e aí ela conseguiria quitar a dívida. Então você observa que dentro do texto sagrado, a gente vai ver o Eliseu dizendo àquela mulher: então vamos para outra alternativa. Então vamos passar agora para a alternativa que está centralizada em Deus, que pode fazer coisas impossíveis. Porque se você não tem condições de pagar, Deus pode fazer o impossível e fazer um milagre, do qual esse milagre pode resolver o problema dentro da situação da dívida e quitar a sua dívida e dar liberdade à senhora e também a seus 2 filhos. Então o profeta Eliseu
movido pelo Espírito de Deus, diz a mulher: vá, peça para você vasos emprestados, não poucos, muitos vasos mesmo, a todos os teus vizinhos. Eu não sei quantas casas ela bateu e quanto tamanho era a vizinhança daquela mulher. Só sei dizer de uma coisa, que a mulher arranjou muitos vasos, mas muitos vasos. Foram tantos, mas tantos, mas tantos, mas tantos vasos que eles tiveram que armazenar os vasos em todos os lugares que havia espaço dentro da casa daquela mulher. Eles tiveram que armazenar dentro de um quarto. Tamanha era a quantidade de vasos que ela conseguiu junto com seus 2 filhos, fazendo aquele trabalho, pedindo vasos à sua vizinhança. Aquela mulher era uma boa vizinha. Se ela não fosse uma boa vizinha, ela não teria conseguido tantos vasos. Isso é um detalhe muito importante. Você tem que ser, como crente, né? Ou antes de ser crente, um bom vizinho. E como crente, melhor ainda. Tá certo? É muito importante você manter a comunicação, né, flexível entre toda a sua vizinhança. Ter uma boa relação com todos os seus vizinhos. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Com os que estão dentro e com os que estão de fora. Então, a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher, ela conseguiu uma quantidade enorme de vasos, de vasilhas, para colocar o azeite. Então a gente vai ver que naquele dia ali, a mulher, ela teve sucesso nos seus primeiros, né, passos para o projeto de quitar a dívida. Veja que Deus a ajuda, Deus é misericordioso e faz com que toda a vizinhança dela a sirva com vasos. Não sei quantos vasos cada um deles deu, só sei que eles conseguiram bastante vasos que armazenaram em um quarto lá e encheu o quarto de vasos. Mas os vasos estavam em todos os lugares do quarto, né, entupindo todo aquele quarto ali, vamos dizer. Aleluia, glória a Deus. Então Deus estava dando um sinal que ele iria fazer algo grande e poderoso. Muitos vasos vazios, eu sei, nós sabemos dentro da história, porém agora estava dentro da direção divina. Agora estava dentro da dependência de Deus. Agora estava ela vivendo pela fé, como a Bíblia diz. E ela deveria se entregar a toda a natureza da fé que movia o coração dela por intermédio de obediência à mensagem de fé transmitida pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu transmitiu fé para o coração daquela mulher. Ela agarrou, pegou a bênção e foi para casa. E a mensagem dele dizia assim: quando você terminar de pegar os vasos, não poucos, muitos, mas muitos mesmo, entulhe em todos os vasos, entra então e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha que coisa tremenda. A mulher disse ao profeta Eliseu, parece paradoxal, tua serva só tem um vaso com uma porção de azeite dentro dele. Como que um vaso só com uma porção de azeite iria encher N vasos? Tantos vasos, vários e vários vasos que estavam dentro do quarto, entupindo todo o quarto de vasos. Como? Isso seria impossível, logicamente, dentro da matemática humana, isso seria impossível. Não tem como um recipiente cheio de só, mesmo que ele estiver pela boca, encher vários recipientes. E a gente sabe disso. Porém, o que aconteceu ali foi um grande milagre, um sobrenatural. A mulher deveria fechar a porta. Por isso que é muito importante, eu quero abrir um parênteses e dar uma ênfase aqui dentro dessa palavra aqui. Vai e fecha a porta sobre ti e teus filhos.
O Senhor Jesus, ele transmitiu uma grande verdade dentro do cristianismo para todo discípulo dele. Ele disse assim: porém vocês, quando vocês orarem, entrem no aposento de vocês, orem ao Pai Celestial em secreto, e em secreto o Pai Celestial que está ouvindo você e sua oração, e sua família e sua casa, ele tu responderá. Foi aquilo que Jesus queria dizer. A gente vai ver que o profeta Eliseu, ele faz também toda essa atitude dessa natureza de fé, conforme Jesus explicou. Com certeza, o profeta disse à mulher: você vai estar dentro de casa com seus filhos, e você vai falar com o Senhor, e você vai dizer a Deus, para que ele possa fazer um milagre. Faz o milagre. Enquanto eu derramo um azeite, Senhor, faz o milagre. Glória a Deus. E com certeza, as orientações de Eliseu, elas foram seguidas à risca pelaquela família, pelaquela viúva, não é, pobre, e seus 2 queridos filhos. Porém, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que foi algo extraordinário a manter a obediência àquilo que a voz de Deus ecoava para ela por intermédio do profeta Eliseu, que era o porta-voz de Deus naquele tempo, né, o exercício ministerial dele de profeta. A Bíblia vai dizer que a mulher pegou, fechou as portas, colocou os vasos todos, né, em uma posição, né, com as bocas para cima, e começou a derramar azeite do que ela tinha naquela porção da vasilha dela em todos os outros vasos que estavam ali dentro daquele quarto daquela mulher. E provavelmente dá-se a entender que o quarto era grande, enorme, porque haja azeite e haja milagre, porque Deus fez algo extraordinário enquanto a mulher obedecia à voz de Deus por intermédio do profeta, derramando o azeite nos outros vasos que estavam vazios. Ela foi percebendo que todas as vezes que ela começava a encher um vaso, o vaso que estava na mão dela, o azeite não acabava. E o vaso que estava embaixo sendo cheio, chegava a ser cheio pela boca. E ela olhava para o seu vaso que estava na sua mão, e ela continuava vendo o azeite dentro do seu vaso, como se seu vaso não estivesse esvaziando. E ela começa a deitar também azeite no outro vaso, o segundo vaso, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no décimo, no 11º, no 12º, e sequencialmente, etc., vai acontecendo algo extraordinário. E a mulher, a cada dia, você imagina a natureza da fé e do milagre que acontece na vida das pessoas. Veja como o coração daquela mulher funcionou e seu entendimento começou a ser aberto, porque ela estava entendendo que era um grande milagre que estava acontecendo. Ela começava a dizer aos meninos: traga mais vasos. Traga mais vasos para eu encher. Traga mais vasos para eu encher. Então os meninos iam trazendo, obedecendo a sua mãe, mais vasos. E os meninos traziam vasos, traziam vasos, traziam vasos. E ela enchia, e ela enchia, e ela enchia, e ela enchia os vasos. Os vasos iam enchendo. Até que uma vez, devido a tanta abundância que já havia de vasos cheios, de forma que todo o quarto ficou tomado inteiramente de armazenamento de azeite em todos os vasos que a mulher tinha alcançado e conseguido da sua vizinhança. Então, quando ela está derramando no último vaso, a Bíblia vai dizer que depois que ela terminou de encher o último vaso, e ela gritou para o seu filho: traga outro vaso. E o menino disse a ela: mãe, acabaram-se os vasos. Todos os vasos, todos, mas todos estão abarrotados e cheios. Nós temos azeite, né, para vender, para pagar, para viver por muitos e por muitos e por muitos e por muitos anos. Então a gente vai ver que tamanho foi o milagre realizado naquele dia na vida daquela mulher, e o Senhor fez algo grande e poderoso. O Deus de Israel mostrou que estava com ela,
que se importava com a situação dela, que se importava também com o problema da dívida dela para resolver e para fazer ela pagar. E Deus fez um grande milagre dentro de um sobrenatural que nós não conseguimos humanamente explicar, e nem com a física e nem com a matemática. O azeite se multiplicou de uma forma tão intensa, mas tão poderosa. Era como se uma fabricação de azeite estivesse ali na casa daquela mulher, e o azeite, não parou até que todos os vasos estivessem completamente cheios. O que eu quero dizer nessa manhã é que Deus está fazendo na sua vida um milagre com portas fechadas. Não importa a situação, não importa o que você está vivendo, talvez você esteja tão endividado, mas tão endividado, que você não sabe como começar a resolver o problema na sua vida. Ei, tenha calma, paciência. Tudo se resolve com paciência, com calma, com propósito, com posicionamento, com direcionamento. Não se desespere. Deus vai fazer o milagre e você vai quitar as dívidas. Estou com um problema seríssimo, irmão João Paulo. O carnê do meu carro. Eu estou com várias prestações para pagar. Eu tenho várias coisas. Meu nome vai para o SPC, meu nome vai para o Serasa. Eu estou com tanto problema, eu estou com tanta coisa. Eu quero dizer para você, tenha calma. Todo ser humano pode passar pelo momento de dívida, de escassez na sua vida, mas você, eu, todos nós vamos conseguir quitar todas as nossas dívidas que nós tivemos, porque Deus é fiel e Ele vai interagir e vai nos ajudar, trabalhando, nos dando sabedoria, entendimento e força para a gente conseguir quitar toda a dívida que nós possivelmente estejamos com ela. Então, eu vou dizer um negócio para você, não é motivo de desesperar, não perca a sua fé, faça ela trabalhar e exercite ela, digo mais a você, de uma forma que você diz assim, hoje eu não tenho, mas eu vou pagar. Essa é a palavra que tem que sair da sua boca. Eu não tenho hoje, mas eu vou pagar tudo. Tudo que eu estou devendo, todas as minhas dívidas eu vou quitá-las, uma por uma, eliminando uma por uma de cada vez. E eu vou conseguir neutralizar todas as dívidas que hoje eu tenho. Esse é o pensamento positivo que você deve despertar, que todos nós devemos ter, e nós conseguiremos quitar todas as nossas dívidas em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que está sempre me acompanhando dentro do canal Mensagem de Fé, que não fique desesperado, que não se suicide, que não vá tomar uma atitude fora do normal. Não, ajeito, tenha paciência, tenha calma, tudo vai se resolver. Deus vai mandar a condição para você saldar a dívida e você vai ficar livre dessa dívida em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Hoje eu queria dizer, diante dos simbolismos que temos no texto, aplicando o texto para uma aplicação pessoal para a vida dos cristãos hoje, usando e se valendo do Antigo Testamento, a gente sabe que a presença do azeite simboliza a unção do Espírito Santo. A gente sabe também que os vasos de barro somos nós. Então eu queria liberar uma palavra de fé profética para a sua vida, você que é cristão, você que serve a Jesus, você que entende a natureza dessa mensagem agora, em especial, que eu vou trazer para o coração de todos vocês. Deus vai fazer um milagre espiritual poderoso na sua vida. Deus vai fazer que a unção e a ação do Espírito seja tão poderosa, mas tão poderosa, porque Jesus disse assim que Ele não dá o Espírito dele por medida a ninguém. Ele vai dar uma medida recalcada, sacudida, sem medida. Aleluia! Glória a Deus, recebe essa palavra de fé. Deus vai mover a sua vida com a unção e a ação do Espírito Santo, de uma forma tão poderosa e impetuosa, que vai causar para todos aqueles que estiverem vendo o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando, e muitas palavras vão dizer para você, quando você estiver naquela condição:
Tem gente que vai dizer assim: eu não acredito. Como isso é possível? Isso era impossível acontecer com ele e com ela. Sim, é claro. Porque Deus complica, mas depois explica porque complicou. Aleluia. Porque Deus confunde a mente de todo mundo ao meu e ao teu respeito. Porque Deus não é submisso ao homem nenhum na terra. É Deus que controla tudo e manda em tudo e sobre tudo e é em tudo em todos. É o Senhor que é soberano, que é poderoso, né? Que manda e não é mandado, que diz e está dito, que se a palavra de ordem sair, ela causa o efeito pelo qual ela é enviada. Então Deus está mandando eu te dizer: prepara, faz a preparação, porque Deus vai mandar a unção do Espírito Santo de uma forma muito poderosa e torrentosa para a sua vida. Se você crê, diga amém, pegue essa palavra por fé. O Senhor Jesus quer que você mantenha o propósito da oração. Eu queria encerrar dizendo para você: mas como que eu vou pegar vasos emprestados, João Paulo? Não. Hoje, para nós, como cristãos, né, esqueça os vasos. São figuras. É figurativo. Nós somos vasos de barro, isso também é uma linguagem figurativa. Mas o que eu quero dizer para você é: mantenha o propósito da oração. A preparação de seus vasos vazios é a sua vida de oração. Mantenha a sua vida de oração. E com certeza o Espírito Santo vai responder quando sua oração começar a inquietar o trono da graça. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus nessa manhã. E Ele está mandando eu dizer para você: confia nas dependências de Deus, porque Deus é aquele que te surpreende e me surpreende. E Ele já está fazendo milagre com as portas fechadas. Se você acredita, diz amém. Deus está fazendo milagres na sua família, na minha família, nas nossas famílias, com as portas fechadas dentro de um sistema de oração de propósito divino. Creia no Senhor Jesus, tem azeite do céu vindo ao teu endereço e será abundante todo o milagre causado pelas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus ajude, acredite. Tem milagre vindo ao teu encontro, mesmo com as portas fechadas. Aleluia! Há impossível de Deus acontecendo. Aleluia! A possibilidade maior de causar será de Deus, não minha e nem sua. Nós apenas somos servos e nada mais. Mas o Senhor vai causar uma coisa grande, nova e poderosa e extraordinária na sua vida, nas nossas vidas. E quem crê lá do outro lado que está ouvindo essa mensagem, diz amém, pega a palavra e confia, porque o azeite vai vir em tua direção. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Obrigado a todos os novos inscritos que têm chegado e aderindo à nossa comunidade. Eu quero agradecer a todos aqueles que escutam nossas mensagens. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Você que abriu esse espaço aí dentro do YouTube para a gente poder trazer uma palavra de vida, de fé e de esperança para a sua família. Que Deus abençoe você, irmão, irmã, jovem, criança, adolescente, adulto, senhor, senhora. Amém? A todos vocês. Meu muito obrigado. Teremos mais novas mensagens. Essa foi a mensagem, o milagre de portas fechadas. Acredita, tudo é possível, disse Jesus, aquele que crê. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam cheios do Espírito Santo, recebam a poderosa unção do Espírito de Deus que cai sobre sua família e sua casa. Sejam renovados no Senhor. Amém? Para viver um novo tempo de renovação espiritual na sua família e na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus ajude. Continue orando pelo irmão João Paulo, servo de Deus, pela misericórdia, né? E para que o Senhor continue me usando e abençoando a sua vida e a vida da sua família. Muito obrigado a todos em nome de Jesus.